Lendo a palavra bíblica, Evangelho segundo Mateus, leremos o capítulo 18. Agora o principal. Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-me a tua direção. Senhor, que a boa ventura, que é o teu Evangelho narrado, neste caso por Mateus, possa ser instrumento de conhecimento, de vivência, de proximidade com o teu Filho unigênito, que aqui esteve, sendo o único perfeito que esse planeta conheceu. E ainda assim, padeceu como padeceu, para fazer cumprir tudo aquilo que acerca dele havia sido dito pelos profetas, que estava na lei, e também foi dito por ele enquanto aqui pisou. Muito obrigado por essa oportunidade, que sejamos eu, minha esposa, nossa família, instrumento de um modo direto e indireto, para que a tua palavra chegue, a boa nova do Evangelho do Senhor, chegue a mais pessoas, se assim for sua vontade, e desde já eu agradeço ao Senhor. Em nome do teu Filho unigênito. Amém. Bem, temos no capítulo 18, 35 versículos, e diz o evangelista Mateus, do versículo 1 em diante: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando a uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim, me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou os dois pés, e seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e o lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. 10º versículo do capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus nos diz: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Porque o Filho do homem veio salvar o que havia perdido. Que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. 15º versículo, no capítulo 18 de Mateus nos diz: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste do teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas toda a palavra se estabeleça. E se ele ainda não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. 21º. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Repetindo o versículo 21 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes
7. 23º versículo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, repetindo o 28º versículo do capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, que diz: saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seus irmãos. Repetindo o último versículo do capítulo 18, que é o versículo 35, que diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seus irmãos. Por meio dos 35 versículos do capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, narra o evangelista Mateus sobre o maior do reino dos céus, sobre o que disse o Senhor sobre aqueles que fazem as outras pessoas tropeçarem. Narra do 10º versículo ao 14 sobre a parábola da ovelha perdida. Do 15 ao 20, como se deve tratar a um irmão culpado. No versículo 21 e 22, quantas vezes se deve perdoar a um irmão. E do 23, do versículo 23 ao 35, nos fala acerca da parábola do credor incompassivo. Pois é, o tempo todo, o Senhor, quando aqui esteve, nos instruiu no proceder. E nos instruiu como proceder, nos narrando também a consequência, o resultado de cada uma das nossas ações. Se a gente parar para observar a parábola do credor incompassivo, nada mais faz do que confirmar a parte da oração do Pai Nosso, em que nós pedimos para ser perdoados, e nos está efetivamente claro que temos de perdoar também. Que possamos então buscar ler este capítulo rico, inclusive em parábolas, com calma, com tranquilidade, para que possamos raciocinar e absorver cada uma destas lições. Que Deus continue a nos abençoar, proteger e fazer com que vivamos conforme o seu propósito, em meio ao seu mover exclusivamente do seu favor, amor e poder. É o que desejo. Sucesso.